Bom dia para quem eu não falei ainda, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o dia a dia do conciliador, tá, gente? Então, nesses dias, ouviu-se muito, falou-se muito em informalidade, né? Que a conciliação é informal. Mas, para dar legitimidade a essa informalidade, nós temos que cumprir algumas formalidades, que são sobre essas formalidades que nós vamos falar um pouco aqui. Não sei se vocês perceberam, este curso tem praticamente 3 fases, né? A fase teórica, que nós está terminando hoje, a fase do estágio obrigatório supervisionado, que são 30 horas, que vocês terão 6 meses para realizar, e a fase e as 192 horas de voluntariado, que tenho certeza que todos leram o edital, né? É uma coisa chata, mas faz parte da formalidade. Então, sobre a parte teórica, a única coisa que eu gostaria de ressaltar é que vocês têm que ter pelo menos 75% das horas, né? Então, não adianta, não existe aquele jeitinho, entendeu? Infelizmente, não tem, gente, tá? São as 75%. Agora, falando um pouco do estágio supervisionado, por que se chama estágio supervisionado? Supervisionado porque sempre haverá um supervisor na sala, né? Um supervisor na sala, e na mesa, na sala, que vai ser uma pessoa que vai estar lá tirando dúvidas, falando alguma coisa, dando algum recado, e supervisionando, né, vendo se está tudo em ordem. E vocês nunca, e também supervisionado, que vocês vão estar sempre com um outro conciliador nessa fase de estágio. Então, vocês não pensem que agora, segunda-feira, vão começar, chegou lá e já vai sozinho numa mesa, desesperado. Em primeiro lugar, vocês ainda não serão conciliadores, né? Vocês estão sendo, ainda faz parte do curso, né? Então, vão estar fazendo estágio. Então, vocês vão estar com outro conciliador aprendendo, né? E a gente sempre está aprendendo. O que mais sobre isso? E como que essas horas são contadas? As horas do estágio, como que elas são contadas? Elas são contadas, gente, minuto a minuto. O que quer dizer isso? Uma audiência começa às 13 horas. Termina, vamos supor, essa audiência vai às 13h45. Aí, às 13h45, acabou, tal. Aí, vocês levantam imediatamente, não vem ninguém para a sua mesa, para a sua mesa que você está com o conciliador, tal, e fica lá, tudo bem. Aí, só começa outra audiência, vamos supor que só começa às 14h05. Nesse tempo, ficaram o quê? 20 minutos. E, infelizmente, esses 20 minutos não vão poder ser contados. Tá? Então, só são contados o horário mesmo da audiência. Por isso que a gente distribuiu essa folhinha aqui, sempre que vocês chegarem lá na SECOM, que é Central de Conciliação, que é onde serão realizadas as sessões de as conciliações, vocês vão chegar lá, primeiro chegar no prédio, tal, se identificar, no segundo andar, procurar a Sandra, que a Sandra é o anjo da guarda de todos os conciliadores, e ela vai todo dia, vocês vão retirar essa folhinha, e preenchendo de acordo com o dia, certo? De acordo com as audiências. Aí tem aqui a data, o dia, tal, o número do processo, se deu acordo, se não deu acordo, e a hora direitinho. Não adianta querer burlar, porque na audiência tem o horário direitinho dela, tá? Deixa eu só falar, essas 30 horas, elas têm que ser práticas, até para os senhores sentirem segurança depois quando forem atuarem. Já as 192 não são tão rigorosas assim, né? Vai explicar, né, como é que funciona. Porque assim, a pessoa fica muito preocupada depois em cumprir o trabalho voluntário, que são muitas horas, a gente entende. Mas as 30 horas é preciso que sejam práticas para os senhores adquirirem a experiência, se sentirem seguros e poderem efetuar um bom trabalho quando forem sentar sozinhos na mesa. Bom, e falando ainda, já passando um pouco, então vamos supor que vocês façam as 30 horas, tranquilos, passaram, vocês têm esses 6 meses para executar essas 30 horas. Aí, o que vai acontecer depois?
Eu falei, quando que eu vou? Aí vocês vão perguntar, quando que a gente vai receber o certificado? Quando a gente vai ser conciliador mesmo? Então, quando a gente vai sozinho? Tal. Exatamente isso. Quando vocês acabarem as 30 horas, a Sandra, que está lá na Secom... Gente, eu falo a Sandra Secom, mas isso pode... isso é qualquer... em central de conciliação. Então, se for em Ourinhos, vai ser em Ourinhos. Se for em Campinas, é em Campinas. Mas, como a Sandra está aqui do meu lado, então é mais fácil eu falar Sandra, tá? Então, a Sandra, que é da Secom, ela vai encaminhar todas essas folhinhas que vocês entregaram para ela no final do dia. Então, vocês vão preencher o dia inteiro. Ao final, entrega para a Sandra, no dia da audiência. Aí ela vai estar com toda... vai organizar e encaminhar para o gabinete de conciliação, noticiando que vocês terminaram às 30 horas. Isadora assina as folhas e a doutora da audiência que... Então, eu estava com dúvida se a doutora Isadora assina as folhas. Aí a doutora Isadora, que é a juíza federal coordenadora da Central de Conciliação de São Paulo, ela assina as folhas de vocês. E, estando tudo pronto, a Sandra manda um e-mail para o gabinete de conciliação com as folhas. E, a partir daí, verificando que está tudo certo, a doutora Mônica vai mandar que seja expedida a portaria de nomeação. É com essa portaria de nomeação, quando ela for publicada, é que aí sim vocês serão conciliadores da Justiça Federal. Antes disso, vocês vão ser conciliadores, mas ainda não vão estar legitimados para assinar nada. Tá? Vão ser... Mas não demora para sair, depois que elas comunicam, é bem rápido. É bem rápido. E aí sai juntamente com a portaria, aí tem um certificado. E vocês vão finalmente receber o certificado deste curso que vocês começaram essa semana. Tá? O certificado só vai ser entregue após as 30 horas, porque ele precisa completar a parte teórica e a parte prática. Então, esse certificado, eu vou só pedir a paciência de vocês, que esse certificado não sai tão rápido quanto a portaria, porque no certificado vem a assinatura do presidente do tribunal, da doutora Mônica Nobre, que é a desembargadora federal coordenadora do Gabinete de Conciliação, e da juíza coordenadora diretora do Foro de São Paulo. Então, gente, nós precisamos colher essas 3 assinaturas. E não é sempre não é tão rápido assim que a gente consegue colher a assinatura do presidente, ou da doutora Mônica, ou da juíza federal coordenadora, diretora do foro, desculpa. Então, eu peço só um pouco de paciência de vocês, tá? Que sempre demora um pouquinho mais o certificado, mas não tanto. Só eles assinarem, tudo bem. Aí vocês, depois, na sequência, também tem o termo de compromisso. Vocês devem ter lido que no edital, que vocês assinam o termo de compromisso. O termo de compromisso é um termo de compromisso que vocês se comprometem a prestar as 192 horas ao longo de um ano, tá? Como voluntários. E, por último, a inserção do nome de vocês no cadastro de conciliadores do Tribunal Regional Federal. Aí vocês estarão no cadastro de conciliadores da Justiça Federal da Terceira Região, que é São Paulo, Mato Grosso do Sul. Por enquanto, é só a Sandra vai continuar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Sandra. Eu atuo na Secom desde 2012 e a minha principal função lá é essa, de organizar e supervisionar e ajudar os conciliadores nessa parte da prática, tanto da preenchimento e controle e planilha do estágio, quanto da prática de atuação de conciliador. Na Secom, quando vocês chegarem, a Patrícia já falou, mas normalmente os conciliadores se dirigem no segundo andar, me procuram. Eu tenho um controle que é a folha de ponto, então a gente tem não só essa ficha de frequência do estágio de conciliador, mas nós temos uma folha de ponto do horário da chegada. Daqui a pouco eu explico até por quê. Durante o estágio, essa folha de ponto é mais para controle mesmo, né?
de chegada e saída do conciliador. Mas, depois, na atuação, eu uso bastante isso para também calcular as horas. Então, quando vocês chegarem, vocês vão assinar o ponto, pegar essa folhinha de estágios, quando for o caso, e mais tarde a folhinha de conciliador, e eu vou encaminhar para a sala de audiência. Nós temos 3 andares de audiência. Algumas vezes são utilizados 1, 2 ou até 3 andares. Essas últimas semanas, nós utilizamos 3 andares, porque foi a semana regional e a pauta era grande, então nós temos 3 andares utilizando e precisando de bastante conciliador, claro, né? Como a Patrícia falou, após a publicação, a parte de estágio eu vou tentar pular, porque ela já explicou tudo. Após a assinatura do termo de compromisso, vocês já poderão atuar e vai começar a iniciar a prática das 192 horas. A prática das 192 horas, de acordo com a Resolução 367, seria de 16 horas mensais, no mínimo, né? E um ano, que daria 192 horas. Se a gente calcular 16 vezes 12, realmente dá 192 horas. Isso é teoria, porque na prática não dá para ser assim, porque nos meses de julho, dezembro e janeiro nós temos um número bem menor de audiências, então normalmente tem que se tirar essa diferença nos outros meses. O interessante seria que o conciliador viesse uma vez por semana e, no caso, durante o mês 5 vezes, digamos assim, porque aí ele conseguiria terminar essas horas em um ano tranquilamente. Mas eu vou estar lá sempre, todas as horas que vocês fazem, no final vocês me entregam a ficha e eu planilho, eu tenho vários controles, tanto do estágio quanto das 192 horas, e a gente vai acompanhando. Chegando perto desse ano, se acontecer alguma coisa, muitas vezes a pessoa não consegue cumprir, a gente pode, dependendo da motivação, solicitar uma prorrogação para que consiga cumprir, né? Eu espero que todos consigam, porque é bem mais tranquilo, né? Se todo mundo vir todas as semanas, marcar um dia por semana e comparecer. A gente precisa muito de conciliador e isso ajuda bastante, assim, ter uma pessoa num dia fixo, por exemplo, na quarta-feira, a gente tem um grupo de conciliadores que são sempre, não faltam, então isso para a gente traz uma certa segurança. E, então, se a pessoa puder agendar um dia por semana, fica bem mais fácil. Deixa eu ver o que eu... Bom, quanto à ida na SECOM, eu peço para que todos me mandem e-mail e aguardem a confirmação, porque eu tenho um número de mesas. Por exemplo, se eu tenho um andar de audiência, 10 mesas abertas, eu preciso de 10 conciliadores. Se eu agendar muitos conciliadores, ninguém vai conseguir trabalhar com tranquilidade. Então, eu preciso essa confirmação prévia de vocês. E, ao mesmo tempo, também preciso da confirmação se a pessoa não pode comparecer para conseguir colocar outro conciliador no lugar. A gente conta com os conciliadores e, apesar de ser um trabalho voluntário, não remunerado, nós contamos com os conciliadores para que as audiências sejam realizadas. Então, eu peço assim, que a gente se comunique sempre com e-mail, por e-mail, para que eu possa confirmar e organizar a pauta de conciliadores, né? Depois do estágio, a Mirella comentou, e o controle de horas não é assim, minuto a minuto. A Patrícia deu um exemplo de o conciliador chegar às 13 horas, começar a audiência e terminar às 13h45. No caso do estágio, realmente vai ser considerado os 45 minutos. No caso do conciliador, a contagem é diferente e é mais tranquila. Eu sigo o item 6 do Manual de Conciliação, que justamente diz o seguinte: o conciliador, digamos que chegue às 12h30, sempre orienta a chegar um pouco mais cedo para a pessoa poder se organizar, poder ligar o computador, poder começar com tranquilidade. Então, se a pessoa chegou às 12h30, as audiências começam às 13h.
A pessoa se dirigiu à sala às 13 e começou exatamente às 13 uma audiência. Terminou às 13h45, conforme o exemplo dela, e ficou com esse intervalo das 13h45 às 14h05. Não tem problema. O conciliador que chegou às 12h30 e iniciou a audiência às 13h, ele vai ser contabilizado a partir das 12h30. Porque no manual ele diz o seguinte, que meia hora antes, desde que o conciliador esteja presente na SECOM, a gente já pode considerar como atuação de conciliador. Então, vai ser considerado desde as 12h30. E aí eu não vou mais considerar nenhum intervalo, né? Aí o conciliador terminou a última audiência às 17h05 e assinou o livro ponto às 17h25. Eu vou considerar até às 17h25. Então, ele vai ter quase 5 horas de atuação nesse dia. É corrido, tá? Isso também veio, assim, no começo a gente tinha muitas dúvidas em relação a isso, depois a gente adotou esse procedimento e facilitou bastante, tanto para mim quanto para a vida do conciliador. Bom, ao término das 192 horas, terminou o ano, terminou as 192 horas, uma coisa tem que estar atrelada à outra. Por exemplo, o conciliador, ele terminou as 192 horas em 6 meses, pode acontecer. Não adianta, ele tem que ficar vinculado à SECOM de acordo com o termo de compromisso durante 1 ano. Ele precisa terminar esse ano, independente de ter terminado. Assim, é mínimo de 192 horas. Então, se ele fizer 500 horas, não tem problema, vai sair o certificado de 500 horas. Então, após o término das 192 horas e desse ano, né, que as duas coisas têm que estar juntas, eu encaminho, tudo é assinado, todas as fichas que os senhores preencheram são assinadas, a doutora Isadora, juíza coordenadora, assina todas as fichas, eu digitalizo todas as fichas. Isso também é válido para o estágio, tá? Todas as fichas são digitalizadas, para quem é servidor sabe, nós temos um sistema de processo, o SEI, e é tudo colocado no SEI, eu encaminho tudo para a Patrícia, do gabinete, junto com o ofício, e aí é expedido uma certidão. Essa certidão é a certidão de atuação que vale como prática jurídica. Para quem faz concurso, tem muitos... A gente teve um curso que tinha muitas pessoas prestando concurso e é válido como prática jurídica. Então, eu peço sempre no início e no final para vocês me procurarem, assinar o ponto e me entregarem no final, me entregar a ficha. Além disso, a ficha, durante a sessão de audiência, tanto do estágio quanto da atuação, deverá ser assinada pela pessoa, pelo servidor da SECOM que está na sala. Os senhores não serão, assim, abandonados na sala de audiência, tanto, nem no estágio, nem na... Durante o estágio vai ter alguém na mesa, mas depois do estágio, na atuação, sempre vai ter um servidor nosso da conciliação, que é um supervisor de sala, e ao final peço para que peguem a assinatura, e tem um campo de assinatura, uma rubrica, e me entreguem no final. E qualquer dúvida também, mesmo durante o processo sendo conciliador, é lógico que vão surgir dúvidas para a realização do termo, ou dúvidas que durante a audiência podem surgir, sempre vai ter um servidor da SECOM auxiliando. O que mais? Bom, durante todo esse processo, os senhores estão sendo avaliados pela juíza coordenadora. Não é que ela vai chamar, pode acontecer, é claro, mas ela está sempre observando e estão sempre sendo avaliados. É uma avaliação assim constante para observar todo o perfil do conciliador, no caso, né? Tem alguma coisa que eu esqueci de falar? Então, e eu não sei se eu tenho que reafirmar para marcar antecipadamente os encontros, tá, gente? É muito importante para marcar por e-mail e aguardar minha confirmação. Tem alguma dúvida? Eu não Deixa sei eu se só falar algumas coisas, depois eu passo para as dúvidas. A partir do momento que eles mandam, que as SECOMs mandam um ofício, um e-mail pedindo a portaria dos senhores, a gente entende que os senhores foram... Porque assim, o curso não termina hoje. Até agora foi a parte teórica e vão ter as 30 horas práticas. Então, até teve gente que me falou, mas era legal um conciliador vir aqui dar aula. O Paulo veio, alguns vieram já falar
de alguma experiência. Mas, assim, o curso não termina hoje. As 30 horas vão começar e elas são parte integrante do curso. Então, é importante, os senhores, a partir do momento que esse ofício chega para a gente entende que os senhores foram avaliados, o juiz coordenador aprovou e os senhores estão sendo nomeados como conciliadores. Mas, depois, a atuação, ela também tem uma avaliação constante. A gente não está julgando ninguém, mas a gente já teve problema com conciliador. E também já teve problema com procurador ou com advogado. Então, assim, teve já um caso de um conciliador que, mesmo depois de nomeado, a gente teve que afastar ele de algumas audiências. A gente conversou e teve caso de advogado, de ente público, que não pôde mais ir em audiência, porque chegou uma reclamação para a doutora Isadora, chegou 2, chegou 3. O que eu queria pedir para vocês é o seguinte, principalmente para quem... Eu não sei como que é em Guarulhos, como que é em Ourinhos, mas acredito que não seja a proporção que é em São Paulo. Então, assim, como a maioria vai trabalhar em São Paulo, muitas vezes vocês vão entrar na sala e vai parecer que é uma feira, porque, assim, é muita gente conversando, é muita gente falando. Só que, assim, cabe ao conciliador saber esse limite, porque, assim, a parte está ali na mesa, ela vai querer contar um monte de coisa para vocês. O ambiente é descontraído, a gente tem que dar risada, mas, assim, cabe a vocês traçar aquele limite. Porque, assim, ali na sua mesa, você está fazendo a sua conciliação, você está conversando, você vai saber que aquela pessoa fez faculdade com você, que o namorado dela estudou com um vizinho, que vocês moram perto. Então, essas coisas vão acontecer, mas vocês têm que impor esse limite, porque, assim, acabou a audiência, eles ainda vão querer conversar. Pode conversar? Pode conversar um pouco. Mas ali do lado vai ter alguém fazendo uma outra audiência. Às vezes a situação é um pouco... Você está lá dando uma gargalhada e a pessoa ali do lado está contando um fato que não é muito legal. Então, assim, a gente tem que ter esse limite, tem que ter esse respeito. Não é um ambiente tão formal, mas é como a Patrícia falou. A gente tem que se policiar. O que mais que eu ia falar? A questão do que a Sandra falou, a gente tem que ser feito o agendamento. A gente pede, porque, assim, tem dias que a Karina me liga desesperada, porque 10 conciliadores marcaram, 9 e não foram. Então, assim, a gente pede para que isso não aconteça. Aí, o que acontece? A gente tem que... Aqui no gabinete tem vários conciliadores, eu sou conciliadora, a Patrícia é conciliadora, tem que ir gente para lá correndo. Então, a gente pede para ter esse... E, às vezes, vocês estão tirando vaga de um colega que queria estar lá. Então, a gente pede para respeitar. Marcou, tem que ir. Não pode ir, liga. A gente sabe que acontece um monte de coisa. Filho fica doente, não consegue chegar, tem greve de metrô, mas tenta se organizar. E, assim, muita gente vai querer sair daqui e fazer a semana inteira que vem de estágio. Não pode, tem que deixar as vagas, porque, assim, não dá para a gente colocar na mesa um conciliador e 2, 3 estagiários, porque aí também já é um ambiente muito cheio. Então, a gente vai ter que respeitar essa agenda. No começo é assim, todo mundo quer ir. Aí depois a gente vai ver que o pessoal... A gente pede, então, você não quer vir? Você não quer voltar? Você não... Porque, assim, agora é aquela procura. Então, assim, para procurar respeitar... Outra coisa, vocês aqui fizeram muitos amigos, vão fazer lá na SECOM. Está aqui uma mesa de audiência, aí acabou a sua audiência, aí o seu amigo lá que você conheceu aqui, aí você dá um gritão lá para o seu amigo, oi, e aí, como é que tá, não sei o quê. Não é bom fazer isso, levanta, vai até lá, porque, como eu falei, outras mesas vão tá acontecendo a audiência. Eu sei que vocês fizeram um grupo de WhatsApp, ele até me pediu, quem quiser pode procurar, o senhor Maurício, né, para adicionar. Ótimo isso. Mas, assim, não peguem o WhatsApp na hora da audiência e comecem a falar um com o outro. Eu estou com uma dúvida. Não faça isso. O que eu faço quando eu vou até a SECOM? Eu chego meia hora antes, porque, assim, nos andares vão ter os supervisores. Se os senhores não encontrarem os supervisores, vai ter sempre funcionários. Geralmente, quem são os supervisores de sala? A Karina, a Inara e a Sandra. Mas, às vezes, ela... Silvana. Desculpa, a Sandra não fica passando, né, Sandra? Não. A Sandra cuida dessa parte da recepção e do controle. O que acontece? Como a senhora tinha falado, eu queria olhar o processo antes. Não é necessário, mas, assim, é bom você saber o que você vai fazer aquele dia. Eu vou fazer o quê? Dando moral? Vou fazer INSS? Quais são os termos que eu vou usar? Então, assim, eu chego meia hora, aí a Sandra fala,
a gente está precisando de conciliador no primeiro andar. Eu falo, o que, que é? Ela mesma fala, é INSS. Aí eu desço, procuro uma das supervisoras, qual que é, porque assim, os termos eles não mudam, mas se a doutora Isadora quiser, ela pode fazer alguma alteração junto com os procuradores e os advogados. Se tiver acordo, qual o termo que eu uso? Se não tiver acordo, se for designado. Então, assim, eu estou sentada lá, eu já sei o que eu vou fazer, o que eu vou usar. Porque também é chato a parte chegar e você começar a perguntar como... Né? Eu acho que você tem que ter esse preparo. O que mais? Bom, acho que era isso. Do grupo já falei, né? E qualquer coisa, podem pedir ajuda. A doutora Isadora é muito acessível, não é porque tem as supervisoras de sala, pode chamar. A doutora Isadora senta na mesa, a doutora Isadora tira a dúvida. Depois que os senhores estiverem sozinhos nas mesas, também pode falar com a Karina, pode falar com a Inara, pode falar com a Silvana. O Paulo, ali, ele vai ajudar bastante vocês. Levanta a mão, Paulo. Muita gente, ele trabalha na SECOM, porque assim, muita gente da SECOM tem a prática e não tem o curso. Então, é o caso dele, ele está tendo a prática, ele já teve a prática e agora está tendo o curso. Outra coisa, a gente vai passar depois uma avaliação para os senhores, não tem nome, não é identificada, não, né? Não. A gente pede a gentileza de todo mundo responder e entregar para a gente, porque vai ter uma aula... Porque, assim, tem uma instrutora que vocês não conhecem ainda, a doutora Thaís, e, na avaliação, vocês avaliam os instrutores. Então, entreguem depois da aula dela no café. Ou, se quiserem, depois das 6h15 também, porque é um pouquinho longa a avaliação, né? Demora um pouquinho. Bom, eu acho que é isso. Quer falar alguma coisa, Karina? Não, só assim, especificamente na Central de Conciliação de São Paulo, a gente tem 3 salas muito grandes, com 11 mesas cada uma, que são feitas, normalmente, as audiências ao mesmo tempo. Então, isso que a Mirella falou realmente é muito importante, porque as pessoas chegam lá, apesar de ser um ambiente informal, elas recebem uma intimação. Então, elas já chegam para um fórum, e muitas vezes para resolver problemas, né? Questões, uns já chegam bravos. Então, eles precisam chegar e encontrar um ambiente de paz, um ambiente que, apesar de informal, passe a ideia de ser sério, né? Porque ali é realmente um ato do Poder Judiciário, e realmente uma audiência acaba e as outras continuam. Então, se o conciliador está com a mesa vazia, que peça para subir outra pessoa, ou fique quieto na mesa, não influa na audiência do vizinho, porque isso geralmente pode causar uma confusão. Aí está chegando mais gente nova na mesa, a pessoa não sabe direito o que está acontecendo. E, geralmente, as audiências são rápidas, mas eu peço que sempre tentem manter esse ambiente de paz, de tranquilidade. Estamos aqui para resolver problemas da melhor maneira possível para todas as partes. Eu estou sempre lá, eu ando pelos 3 andares o tempo inteiro. As supervisoras de sala são muito experientes e estão sempre à disposição de todos. Espero que todos gostem bastante de trabalhar na Central de Conciliação. Todos são muito bem-vindos e nós precisamos muito de vocês. Porque só nessas últimas 2 semanas a gente fez 1.045 audiências do JEF, a cada meia hora, 30 mesas ao mesmo tempo. Teve dia que a gente precisou de 30 conciliadores, aí eu liguei desesperada para a Mirella, porque 10 simplesmente não apareceram. E as partes estavam lá. E se a gente chama até lá, a parte tem que ser bem atendida, ela tem que ser acolhida da melhor maneira, né? A gente tenta fazer de tudo para que a parte se sinta bem na hora que entre no prédio da Justiça Federal, onde está a conciliação. Né? A gente tem uma sala de espera confortável, com televisão, brinquedoteca, cafezinho. A gente espera que a pessoa chegue lá e já se acalme. E eu falo, estamos aqui para tentar ajudá-lo a resolver da melhor maneira possível. Porque a conciliação ela é muito boa, tanto para a Justiça Federal, como para a parte, como para os entes que atuam lá. E a gente quer aprimorar sempre. Essa avaliação que elas mencionaram, durante o cumprimento dessas 192 horas, a gente tenta direcioná-la sempre para não punir ou dar bronca, não, sempre para aprimorar o serviço. Porque a gente sabe também que muitos conciliadores vão acabar atuando em outras áreas, muito na estadual, ou em câmaras de conciliação, e o que a gente quer é aprimorar o trabalho.
fazer com que vocês sejam excelentes conciliadores. E, com isso, prestem um serviço para a sociedade, para a justiça e para nós mesmos. Porque, quando a gente sai de uma semana como essa que a gente acabou, de muitos processos, muitas audiências, muitas pessoas, eu tinha horários que não tinha cadeira para sentar na sala de espera, mais ou menos desse tamanho. E que fizemos muitos acordos, as pessoas saíram felizes de lá, é uma gratificação enorme para nós. Então, sejam bem-vindos à Central de Conciliação. Espero que vocês se tornem excelentes conciliadores. Precisamos de vocês e as nossas portas estão abertas. Agora eu vou abrir para dúvidas. Só uma coisinha que é importante também, que a gente percebe, quando você chega na mesa, parece bobo, mas não é. A sua mesa está ali, arrumada, porque você vai ser a primeira audiência. Acabou a audiência, porque, assim, às vezes vem a mãe, a vizinha e a amiga. Aí puxa uma cadeira daqui, puxa uma cadeira, aí faz rascunho, aí escreve. Assim, se tiver como, arruma a mesa depois que terminou, para a próxima pessoa que chegar, a mesa... Eu não sei se já falaram isso aqui em outras aulas. Arrumar a mesa, evitar tomar café, largar o copo... Sabe essas coisas básicas? Deixar... Porque, às vezes, as pessoas passam um café e põem lá, e aí sai da mesa, fica aquele monte de copo lá. A segunda pessoa que entra, parece que entrou numa bagunça. E por isso que tem aqueles 30 minutos antes, depois, até para... eu estou falando isso entre uma audiência e outra. Então, se puder também, já dá isso. Eu peço para evitar de levar comida na sala de audiência, lanchinho, é coisa entre um intervalinho de uma audiência e outra, vai na secretaria, come o seu lanchinho, mas evitar de fazer isso na mesa de audiência. Tá? Eu sei que já teve gente que quer fazer pergunta, né? Eu vou falar. Não, eu vou falar. Quer anotar? Né? Conciliação, sem cedilha, sem tio, né? _ central, coloca TRF3, @trf3.jus.br. Para quem é servidor, só colocar Central de Conciliação São Paulo, que já aparece no grupo WhatsApp. Uma coisa que eu esqueci de falar, que o não cumprimento do termo de compromisso tem as sanções previstas no edital. Não sei se já falaram, depois que assina, então... Não falaram das sanções, mas é bom se quiser a gente fala, mas, assim, é bom dar uma lida no edital, quem não leu, né? Porque tem bastante coisa importante. O edital, a conciliação, ela, como os senhores viram, é um trabalho relativamente novo, o curso mais ainda. Então, assim, a cada curso que a gente faz, a gente procura melhorar. E aí, os senhores serão submetidos a esse edital. Então, assim, tem muitos, principalmente servidores, mas no edital passado era assim, assim, assado. Então, assim, cada aluno é submetido ao edital do seu concurso. Então, assim, se for requerer alguma coisa, não pode se valer de outros editais. Tá? Tem que se valer desse. Qual que é? Não, depois eu falo. Olha, eu vou passar uma lista, que a semana que vem não vai dar para a gente marcar por e-mail, que hoje já é sexta-feira. E aqui, com a Karina, nós conversamos, a Karina achou melhor disponibilizar 10 vagas por dia para a semana que vem. Então, a semana que vem tem 40 vagas para iniciar o estágio. Então, eu vou pedir para cada pessoa marcar só um dia para comparecer. Então, na primeira folha, por exemplo, tem 15 de junho, tem 1 a 10, que são as vagas. Aí, coloca para mim nome, e-mail e telefone, tá bom? Depois, na próxima semana, que inicia dia 22, aí a gente já vai se comunicar e nós marcamos por e-mail. Quem não conseguir, a semana que vem, não se preocupa, que vai na outra, tá? E então, assim, tem que dar vaga para todo mundo. Então, são necessários mais ou menos 7 a 8 encontros para concluir o estágio. Então, muitas vezes a pessoa termina rápido e depois, passado uns 3 meses, digamos assim, eu nem marco mais o estágio. Aí, como eu já tenho mais conciliadores formados, e aí já tenho... O pessoal já vai mais tranquilo. Quando chega próximo aos 6 meses, a Karina sabe, né? Eu já falo, gente, vem no dia que quiser, na hora que quiser, porque aí eu tenho poucos estagiários, aí fica mais fácil da gente receber. Mas agora, no início, é muita gente, eu não posso receber 20 estagiários e ter 10 conciliadores na mesa. Então, não tem como.
As audiências são realizadas de segunda a quinta. Segunda a quinta, das 13 excepcionalmente às sextas-feiras, quando eu tiver uma pauta muito extensa. Vocês vão ter 6 meses para cumprir essas 30 horas. Então, assim, dá tempo. A gente sabe que em julho não vai, tem só uma semana, né? Mas depois tem agosto, tem setembro. O que o Paulo falou, procurem sentar com conciliadores diferentes. O que vai acontecer? Vocês vão chegar lá um dia, vai ter uma conciliadora super simpática, vocês vão fazer amizade, vão dar beijinho, aí todo dia vocês vão querer sentar com ela. É bacana? É. Mas senta com o conciliador mais bravo, com mais magro, com mais gordo, porque assim, ele tem coisas boas também. E assim, você vai ficar muito do jeitinho dela se você só sentar com ela. Na Semana Nacional, que vai ser em novembro, infelizmente, a gente não pode levar... Então, assim, quem não tiver concluído as 30 horas não pode participar como estagiário. Lá, sim, é uma estrutura grande, só que se a SECOM São Paulo é cheia, lá é muito, muito cheio. Então, assim, a gente tem uma estrutura também, questão de almoço, questão de lanche. Então, assim, a gente não pode atender estagiário. Então, quem não for conciliador não pode participar. Mas é uma semana só, depois volta a continuar a fazer o estágio nas centrais de conciliação. E mais uma coisa, gente, não se preocupe que cada um tem o seu tempo. Então, não é porque ela termina em 2 semanas, vai ficar desesperado. Ai, não. Cada um tem o seu tempo. Então, não vai todo mundo não vão ser conciliadores ao mesmo tempo. Ela vai ser em agosto, o outro vai ser em setembro, o outro vai ser em outubro. Mas isso é o normal, tá? Bom dia, eu sou servidor do tribunal e eu gostaria de saber onde ficam as SECOMs, né? Quais os locais delas, em que dias se dão as audiências de conciliação, se é sábado também, domingo, não sei. Segunda a quinta. Segunda a quinta, perfeito. Outra pergunta também, como servidor, vocês têm alguma dica para a gente conformar, vamos dizer, horário de trabalho com o horário de estágio? Vou responder a questão das SECOMs. Aqui em São Paulo, tem Guarulhos, tem Osasco, tem a central aqui de São Paulo. Acho que essas são as mais próximas, né? As outras são interior. Na pastinha azul, o senhor receberam as localidades das centrais. Então, assim, para quem é de São Paulo, é São Paulo, Guarulhos, Osasco, na Praça da República. A questão do horário, a gente não tem como, os servidores, a gente não tem como definir. Isso cabe ao servidor e à chefia. O que a gente vê assim, setores que, às vezes, estão mais tranquilos, o chefe libera sem problemas. Libera e você não precisa compensar. Tem setores que são mais atribulados. Então, a pessoa vem trabalhar de manhã e depois, à tarde, vai fazer a conciliação. Isso, assim, cabe ao servidor e à chefia. Eu já cheguei a fazer conciliação. A doutora Mônica não exige que eu compense. Só que, assim, eu tenho muito trabalho. Então, assim, eu já cheguei a vir aqui 7, 8 horas da manhã fazer o meu trabalho. E esse ano não consegui, só foi em janeiro. Não consegui mais fazer nenhuma audiência. Então, assim, não tem como a gente vincular e obrigar. O que acontece, acho que a Sandra até pode falar, alguns supervisores, diretores, às vezes também precisam da frequência para saber o horário que o servidor esteve lá. Então, isso sim. Deixa eu só falar mais uma coisinha, desculpa. A questão das audiências, não sei, todo mundo já entrou na nossa página da conciliação na internet? Então, os senhores vão lá, trf3.jus.br. Do lado esquerdo tem um link conciliação. Clica lá. É legal os senhores entrarem. Tem várias coisas sobre, ainda mais agora que terminaram o curso. Vai ter lá um calendário. Clica no calendário. Vai ter as cidades, São Paulo, Osasco, Ourinhos. A gente pede que todas as centrais nos mandem os calendários um mês antes, 40 dias antes. Então, assim, se os senhores entrarem hoje lá, os senhores vão ver de julho, já me mandou, né?
Mas o Júlio tem pouco, mas o senhor... Vamos ver a quantidade que tem em São Paulo. Vamos ver. E aí tem os dias lá. Então, assim, depois que passar esse primeiro momento, que todo mundo vai querer ir todos os dias, os senhores podem entrar lá e se programar, de acordo com o seu trabalho, com o seu horário. Ah, eu queria semana que vem, deixa eu ver o que tem, deixa eu ver se tem. Tá? Então, é bom entrar para poder ter essa programação depois. Quer falar, Sandra? Te cortei. Então, como servidor, assim, a gente não tem nem como falar para o diretor ou para o supervisor, enfim, liberar. Requisitar, não tem. É uma negociação do próprio servidor com a chefia. Então, eu tenho casos assim de servidores, muitos, que chegam mais cedo, como a Mirella falou. Eu tive, acho que uns 3 conciliadores aqui do tribunal, inclusive, que chegavam às 7 da manhã e saía nesse dia, 12h30, ia para lá fazer audiência, chegava até em cima da hora, e depois eles iam compensando o restante, porque não liberava, e era desembargadora. Assim como eu tenho supervisores da área administrativa que liberam o dia. Então, isso, como não tem uma normatização, vai muito de cada chefia. Nós não temos como falar, olha, tem que liberar, não existe. Mas, assim, se o diretor... e tem outros que não compensa nada e me pedem a frequência, para saber se o servidor foi mesmo. Aí, como eu tenho tudo digitalizado, eu envio por e-mail. Me solicitando, eu envio por e-mail. Já foram respondidas? Ela aqui na frente. Tem mais uma aqui, ó. Tá. Bom dia. Eu queria saber se é só igual. Eu sou São Paulo, mas eu posso fazer, se não tiver em Guarulhos, eu posso fazer em Guarulhos, República, estágio? Osasco? Ou não? Eu começo em um lugar e termino naquele lugar? Não, assim, a 192 horas ou estágio? O estágio é assim, até o curso anterior, eu diria o seguinte, assim, eu acho que tem gente de outros lugares que acho que vai ter que abrir isso. Mas, normalmente, o estágio está vinculado aonde foi feito o curso. Se, por exemplo, a Campinas fez o curso, normalmente o estágio está vinculado lá. Mas já aconteceu, e recentemente, uma conciliadora fez o curso em Campinas e pediu autorização para fazer o estágio aqui. Mas o certo é ela fazer o estágio num lugar só e concluir naquele local. É mais interessante. A gente pode até dividir. Já aconteceu com a Heloísa de Guarulhos, né, Heloísa? A gente dividir, a pessoa fazer uma parte aqui, uma parte lá. Mas o interessante é isso. Em São Paulo, nós temos muita audiência, então dá para a pessoa se organizar e fazer tudo por aqui. Né? Nas outras SECOMs, assim, muitas vezes a pessoa vem para cá para terminar. Mas aí a gente vai conversando. Cada caso, acho que a gente tem que conversar para ver. Não entendi. Aí, sim. Do estágio? Pode. Deixa eu só terminar. No caso das 192 horas, é assim. Por exemplo, se a pessoa começa aqui, aí vai fazer em Santos, tá? Mas ela quer terminar aqui comigo. Como eu estou organizando e estou planilhando, o que eu peço? Eu peço para a pessoa... Tem o caso assim, que a pessoa vai lá, faz, e pede para o juiz coordenador de lá assinar. Aí ela me traz o original e eu coloco na pastinha dela. E ao contrário também. Acontece da doutorizadora assinar folhas de atuação e a pessoa leva para a SECOM que ela está vinculada. Então, mas sempre tem que ter uma pessoa controlando isso, uma SECOM controlando isso. Então, você tem que fazer essa escolha. Quem que vai controlar a sua vida nesse caso, para não ficar tudo uma parte aqui, uma parte lá. No meu caso, eu sou de Santos, então o estágio eu tenho que fazer aqui. As 192 horas eu posso fazer lá. Então, você pode fazer aqui? É isso que eu ia te perguntar, porque se você falar, não posso fazer aqui, aí a gente tem que conversar, aí você pode fazer lá. Então, para onde é melhor fazer? Você vai atuar depois onde? Então, seria interessante se você conseguir fazer lá. É porque o estágio, se fica muito picado, é ruim, viu? Eu gostaria de saber se pode dividir metade civil e metade criminal, na conciliação criminal.
Não? Tem que ser tudo civil? Criminal é um projeto novo. Então, assim, tem lugares... São Paulo, a gente conseguiu fazer uma pauta o ano passado. É que, assim, criminal depende muito do juiz criminal, não depende da doutorizadora. A doutorizadora tenta trazer um monte de coisa. A doutorizadora já tentou esse ano, já conversou. É que, assim, às vezes muda a direção. Então, assim, o juiz criminal, que era responsável por essa parte o ano passado, ele, aqui em São Paulo, ele abraçou o projeto. Então, a gente fez 150 audiências em uma semana. Ele, por ser criminal, ele veio, porque assim ele que tem que a doutorizadora não pode fazer essas audiências. Então, assim, aqui em São Paulo, atualmente, não está tendo criminal. A gente está tentando, mas não tem. Onde está tendo criminal, uma coisa que está vindo de anos e que permanece, São José do Rio Preto. Mas, assim, não dá para dividir. E, assim, as matérias aqui, em São Paulo, Caixa, carteira comercial, Caixa dano moral, Caixa SFH, INSS, conselhos, é isso que está tendo agora. Tá? Processual e pré-processual. Tá? Mais alguma dúvida? Fala mais alguma coisa? Não. Acho que ela tem uma dúvida de novo. Eu fiquei com uma dúvida em relação à responsabilidade, porque durante todo o curso, o que eu havia entendido é que a preocupação maior é com a satisfação do serviço prestado. E aí, ontem, durante a palestra do doutor Nelton, ele disse que vai haver um registro de se você teve uma audiência bem-sucedida ou não. Então, isso eu fiquei bastante preocupada com esse registro. Qual seria a consequência de fato, a consequência disso e como isso vai ser divulgado? A gente não sabe ainda como vai ser feito isso, porque ainda não foi implantado, só o ano que vem. O que vocês vão fazer muito, eu faço, muita gente faz, o pessoal do gabinete faz. O importante, um fundamental é a satisfação. Só que, assim, você vai chegar para o seu colega no final do dia, quantos acordos você fechou? Isso os senhores vão fazer. É isso que o CPC está querendo, o novo CPC está querendo dizer. Os senhores serão avaliados por essa quantidade. Só que, assim, é uma coisa nova, a gente não sabe como vai ser feito. Não depende. E, assim, muitas... Se a parte não tem dinheiro, ela não tem dinheiro. Então, assim, não adianta. Mas você consegue conduzir a conversa que ela saia dali um pouco satisfeita, ou com uma saída, ou com uma visão do que pode e do que não pode acontecer. Mas essa questão, infelizmente, não vou poder te responder. Acho que ninguém consegue. Oi, Mi, posso falar? Pode. O que existe hoje tem um registro, que é o próprio registro das audiências de conciliação, dos termos, que tem lá o código do conciliador, se ela foi audiência com conciliação, sem conciliação, redesignada, né, ou ausente, não teve audiência. E é gerada uma estatística dentro do sistema processual eletrônico sobre isso, né? E, paralelamente, tem uma pesquisa de satisfação da pessoa. Muitas vezes, o fato de ter ou não acordo não tem muita relação com a atuação do conciliador. Depende mais até da matéria que está sendo colocada em conciliação. Nós temos matérias que já sabidamente têm um índice de acordo muito pequeno, como tem matérias que nós temos um índice de acordo de 99%. Né? Muitas vezes é pela matéria. Tipo, dano moral, a gente tem 90%, 80% de acordo. Carteira comercial da Caixa Econômica Federal, a gente tem 30%. Mas isso já é uma coisa de estatísticas que já são feitas desde o início da conciliação, e a gente sabe que muitas vezes não tem a ver com a atuação do conciliador. Eu acho que essa apuração de desempenho, ela é mais de estatística mesmo, de ver o que dá certo, o que pode ser mudado até em termos de proposta, disso, do que uma avaliação para eventual punição, alguma coisa assim, do conciliador. Sobe mais. Quando for criado esse banco a gente já tem o nosso banco aqui de conciliadores. Quando for criado esse banco, que acho que vai ser nacional, federal e estadual, vai caber aos dirigentes, ao desembargador,
levar tudo isso que a Karina falou. Então, assim, o conciliador é uma saída. O conciliador ser avaliado não só pela quantidade de acordos, pelo formulário de satisfação, pela matéria. Então, assim, tem que ser cruzadas essas informações. Já tivemos casos que não teve audiência, não teve conciliação, a parte não fechou o acordo, principalmente em carteira comercial da Caixa, porque o valor da dívida era muito alto, e a avaliação de satisfação dela em relação ao conciliador foi ótima, porque ela foi bem atendida, ela teve as informações que ela, naquele momento, julgavam necessárias e úteis para ela. Porém, por outro motivo, não tinha condição financeira, por exemplo, para fechar o acordo. Mas a avaliação de satisfação dela em relação ao conciliador, ao serviço da central de conciliação, foi muito bom. Então, às vezes, ele não tem relação uma coisa com a outra. Isso nunca. Pode chamar. Olá, bom dia. Eu tenho uma dúvida sobre a questão da prática jurídica. Qual que é o montante de horas ou como é avaliado isso para dar, por exemplo, 1 ano de prática jurídica ou uma certidão de 3 anos? Não entendi a pergunta. A certidão é por hora, são 192 horas de prática, 300 Assim, horas. se você ficar... Não é o ano. Depende do concurso. Depende do concurso. Depende do concurso, né? E para caracterizar 1 ano, quantas horas de conciliação são necessárias? 192 horas. 192. Para cada ano. Não, mas tem que ser em 1 ano. Então, mas muitas vezes o edital, por exemplo, tem gente que quer fazer 3 anos de prática de conciliação. Mas isso não quer dizer que o concurso que você prestar vai aceitar esses 3 anos de prática de atuação. Talvez ele aceite só 1 e aceite... Então, isso vai também depender. A gente... Na verdade, depende mais do edital do concurso que você está prestando. Entendeu? Tem 192 horas. Em 1 ano. O horário é das 13 às 17? pauta das 13 às 17. A última audiência começa em tese às 17 horas. Mas já teve casos de ficar até às 8. É verdade. Né? Eu tenho que me vincular ao horário, eu posso chegar às 14? O ideal é que chegue às 13, porque a Às mesa de 12h30, audiência, às 12h30, porque a mesa abre às 13 horas. Né? Mas como estagiário, não, gente. Não. Estagiário Como estagiário, não. Ela havia me perguntado se pode exceder as 30 horas de estágio. Pode exceder as 30 horas, mas não vai começar a valer como as 192 horas enquanto não tiver a portaria de nomeação. Então, se você exceder, tudo bem. É no mínimo 30 horas. Né? Esses agora que foram anotados via e-mail, que foi deixado, já está se confirmando para na segunda, terça e quarta, vamos dizer, já lá está no devido horário que vocês acabaram de dizer, Isso. 12h30, e não há problema de esse que já está ali relacionado, não teve que marcar de novo, não tem esse problema, né? Como já assim marcar de novo? Por exemplo, Essa semana tá. Eu já coloquei 10 vagas por dia, porque quem marcou, está marcado, tá bom? Nesse primeira semana, não tem como a gente se comunicar por e-mail. Isso. Então, já está confirmado. Tá certo. Muito obrigado. É Praça da República 299. A Sandra fica no 2º andar. Para quem não conhece, desce na saída, se for de metrô, na saída do Aroche, e que fica bem mais perto. Cadê? Onde está a lista? O que Ali. Não. Prestigiados. A lista de agendamento? Ixi, fica esse lado desfalcado. Né? Eu devia ter colocado 5 para cá, 5 para cá. Ah, desculpa, gente. Não tem problema, vocês vão na outra semana. Eu sei que vocês querem ir a semana que vem. É que, assim, fica muita gente na mesa, fica complicado. E a semana que vem a pauta não é tão grande, né?
A gente coloca um conciliador e um estagiário por mesa. E tem mais alguma coisa a falar? Acho que não. O ideal é que não tenha, mas se não tiver jeito, pode ficar. Não, dependendo da pauta, não. A gente coloca só um estagiário. Mas a gente vai ter bastante audiência, vai dar para todo mundo. Mais alguma dúvida? Aqui. Eu devia ter colocado 2 pastinhas, né? Uma pergunta que eu tenho para fazer. Depois de cumprido o estágio, que você começa a atuar como conciliador, quando você vai ser convocado ou você se candidata para aquele dia? E mais uma pergunta, você se candidata para o dia ou para a audiência? Eu me candidato, falo, vou ficar durante o dia todo ou eu vou ficar para fazer... Não, o dia todo. É o dia todo. O dia todo e, de preferência, um dia da semana. Uhum. Tá bom. É que tem pessoas que, às vezes, conseguem numa semana ir na terça, na outra na segunda. A gente tem casos assim. Mas, se for um dia na semana, escolher a segunda para a gente, sempre é melhor, porque a gente conta com a presença de vocês. E quando a gente está atuando, a gente é convocado ou a gente se candidata para aquele dia? Bom, na verdade, segundo a resolução, é convocado. Mas, normalmente, a gente trabalha de uma forma mais tranquila, assim. A gente não convoca, não. A gente vai entrando em negociação e... às vezes, por exemplo, hoje eu tinha uma pauta extra. Aí eu convidei as pessoas, quem puder participar, mas eu não tenho, assim, ainda não precisou que eu convocasse, aí eu teria que pedir para a desembargadora convocar, porque aí já é não é isso, acho que é competência desembargadora. Como vocês falaram, às vezes acontece de alguém faltar, pode acontecer esses convites de emergência? Acontece, mas eu deixo a critério do conciliador ver a vida pessoal dele e falar, eu posso ir. Eu sempre tenho bastante colaboração, assim. Às vezes acontece de muita gente faltar, mas quando acontece uma pauta extra, normalmente eu convido, o pessoal comparece. Só um minuto. Então, eu ouvi algumas perguntas de colegas se pode cumprir mais de 30 horas de estágio. Então, a minha pergunta é a seguinte: no momento que eu cumpri as 30 horas, automaticamente eu não já cumpri o estágio, não já iria um relatório para a coordenadora para que eu entrasse já na outra fase de cumprir as 192 horas? Então, sim. Por exemplo, você terminou hoje as 30 horas, teoricamente, amanhã seria conciliador. Só que tem que esperar a portaria de nomeação. A portaria de nomeação do estágio para conciliador não demora, viu? É bem rápido. A minha comunicação com a Patrícia é bem rápida, a gente já avisa, a doutora Isadora assina hoje, já digitaliza, já mando. E, assim, normalmente, se eu mandar hoje para ela, a Patrícia, quarta-feira, quinta, já está, assim, publicado, no máximo, né, Patrícia? Aí bem rápido. Não. Cada um, o estágio é muito rápido, a portaria é por pessoa. Por isso, por isso que eu falei que cada um tem o seu tempo, né? Porque às vezes você termina, aí você vai esperar outra daqui a 3 semanas, aí demora muito. Não dá. Se for um grupo, melhor. Se não, Mais alguma dúvida? Ali. É o que eu falei. Bom dia a todos. Eu sou servidor e, se por acaso eu estiver em período de férias, eu posso trabalhar na central como estágio conciliador? Estágio não, porque faz parte do curso e, pela lei, não podemos, nenhum servidor pode fazer curso durante o período de férias. Agora, a atuação é voluntária, serviço voluntário pode. Aí poderia, pode. No caso. Não. Quem não conseguiu preencher, pode mandar e-mail para a Sandra hoje. Pode mandar. Pode. E aí ela já vai agendar para a semana. Eu peço para a Karina abrir mais umas vaguinhas.
preciso ver o calendário de audiência. Precisava tanto da semana passada. Semana passada estava tanto. Não. Ah, entendi. Então, eu não sei como funciona o plantão. Essa é uma dúvida que eu teria que passar. A gente vai ter que ver no RH. Para o RH. Eu não sei, nunca Então, me as perguntaram. 192 horas é tranquilo. Agora, o estágio, realmente, precisa perguntar para o RH. Vamos ficar devendo essa resposta. Essa compensação é considerada dia As trabalhado? 30 horas, não. É As como 192 recesso? pode. Se for um dia trabalhado. A atuação como conciliador pode. Depois que o estágio. terminou o estágio, aquelas 192 horas de trabalho voluntário, você pode fazer durante as suas férias. O que você não pode são as 30, que é a continuação do curso. Exatamente. O ele é a RH continuação tem. do curso. Não, mas o RH tem uma resolução, alguma coisa. Tem. Mas a gente teria que pedir para eles. Então, nenhum curso você pode fazer quando você está em férias. Então, mas ele quer saber qual a fundamentação legal. Ah, é. Eu já pedi essa fundamentação legal, mas acho que o rapaz esqueceu e eu esqueci de cobrar. Então... Eu só sei que é fato e não pode, né? Estão com fome já? Bom, então vamos ficar combinados assim, tá? Quem não conseguiu preencher, manda o e-mail para a Sandra. Ela vai fazer os agendamentos. Aguarda a resposta dela. E é isso, gente. Obrigada.